E vem conferir a crítica do filme A Hora do Vampiro. E um ano não é um ano sem uma adaptação ruim de um livro do Stephen King. E foi isso que aconteceu nesse fim de semana, quando lançou na Max, ex-HBO Max, o filme A Hora do Vampiro. Filme esse que é baseado num livro de mesmo nome chamado A Hora do Vampiro, lançado em 1975, escrito pelo Stephen King. E bom, pelo esse começo já percebeu que eu não gostei nem um pouco dessa adaptação. Mas eu terminei o filme com uma reflexão. Será que as adaptações do livro do Stephen King são ruins só por causa dos filmes? Ou será que é ruim porque nem todo livro do Stephen King deveria funcionar para ser uma boa adaptação? Porque desde sempre a gente consegue ver filmes e mais filmes que são baseados em livros ou contos do Stephen King. Mas não é porque ele tem um livro que ele vai virar uma boa adaptação para uma outra mídia. Não é porque o livro dá certo, porque o livro faz sucesso, que ele vai ser adaptado para outra mídia. E aqui está acontecendo mais uma adaptação onde não dá certo de forma nenhuma, que não tira o valor do livro, o livro pode continuar sendo bom, mas quando você pensa na adaptação, talvez nem toda funcione assim. Ou talvez o Stephen King deveria ser mais difícil na forma de como ele vende os direitos da sua obra. Porque antigamente o Stephen King, ele colocava as adaptações dele realmente com um preço mais baixo, para as pessoas conseguirem adaptar, só que esse preço mais baixo fazia com que a obra como um todo não tivesse aquele olhar a mais. Então muitos diretores e atores que entram nesses filmes acabam não conseguindo trazer a essência que o livro tem. E A Hora do Vampiro parece que é mais um caso disso. Um filme que não é bom, não é uma boa adaptação, mas ele, antes de ser uma adaptação ruim do livro, que vale destacar, eu ainda não li o livro, mas tenho vontade de ler porque eu gosto das obras do Stephen King, ele, antes de ser uma adaptação ruim, ele é um filme ruim, porque ele é um filme que em momento nenhum ele mostra que ele sabe o que ele quer ser. No começo, ele parece que é um filme que vai levar mais pro lado do terror, do suspense, vai usar bem a figura do vampiro. Na metade do filme, ele fica na parte mais do mistério e termina com um filme de ação. Mas aí fica a dúvida, o filme ele é um filme de terror, um filme de mistério, ou ele é um filme de ação? E se for ver, em nenhum desses três atos, ou três escolhas diferentes do que o filme quer ser, ele não acerta em nenhuma das três. Porque no começo, o terror ele funciona até que bem, se parar pra pensar. O diretor, ele consegue tentar trazer uma essência no conceito do vampiro, que faz com que você fique ali um pouco preso em o que é o vampiro, o que está acontecendo naquela cidade, e o terror acaba funcionando bem em certo ponto ali. Não é um terror fantástico, mas ele consegue criar uma ambientação pro terror existir. Quando chega na segunda parte do filme, que é focado mais no mistério daquela cidade, quem tá fazendo eles desaparecerem, eu acho que o mistério ele já começa um pouco errado, porque essa parte do mistério, ela deveria funcionar se você escondesse se é um vampiro ou não. É um mistério que ele já começa com você sabendo, então a gente vai para um outro ponto. Se é um mistério que você já sabe mais ou menos o que é o vilão, o que está acontecendo, você vai precisar desenvolver muito bem os núcleos e os personagens para aquela parte funcionar. E é isso que o filme tenta fazer. Se na primeira parte ele apresenta o terror, apresenta a cidade e apresenta o que vai ser o filme, essa segunda metade do filme seria para você desenvolver através do mistério os personagens da cidade, cada núcleo, e a partir daí fazer com que o público se importe com eles. E não é isso que acontece aqui. Em A Hora do Vampiro, você consegue perceber o quanto os personagens ruins acabam prejudicando o filme como um todo. E de novo, eu não li o livro. Pode ser que no livro os personagens sejam melhor trabalhados de uma forma onde a gente se importe e ligue para eles para poder consumir a história. Isso não acontece aqui. Os personagens não são interessantes, não são cativantes e não são envolventes. Dessa forma, você assistindo o filme não vai se importar com eles. E se você não se importa com eles, por que você vai querer consumir o filme? Por que você vai se importar? Quando chega na parte final do filme, que é focado mais na ação, que você deveria se preocupar com o casal, se preocupar com a família, se preocupar com o protagonista, você não se importa porque você não se importa com eles. E não que sejam personagens chatos, mas são personagens que não são interessantes o suficiente para poder você se importar no final do filme. Isso acontece porque na metade o filme não consegue desenvolver eles de uma maneira interessante. Inclusive, tem alguns núcleos que tem muito pouco espaço e merecia ter mais, e tem outros núcleos que são desinteressantes e tem muito tempo de tela. Inclusive o protagonista tem uma jornada que é bem sofrida ao longo do filme como um todo. Sofrida na escrita,
Porque realmente é uma história sofrida pro personagem e sofrida pra gente que teve que aguentar quase 2 horas vendo aquela história desinteressante. Então o filme começa bem com terror, se perde um pouco na metade com histórias que não são tão interessantes, e a sequência de ação final, você vê o quanto esse filme estava perdido, porque é uma ação misturada com terror. Me lembrou muito de filmes da franquia como Invocação do Mal, principalmente focado em filmes como A Freira, onde ele não sabia o que ele queria fazer. E A Freira é um erro porque ela é praticamente uma versão da Hora do Vampiro, onde é um filme onde começa com terror, vira uma ação e no final vira uma grande sequência de ação. Então no fim o filme da Freira é o quê? Ele é um filme de ação, ele é um filme de terror? O que é o filme da Freira? A Hora do Vampiro é a mesma coisa. Começa meio que com terror, se perde no meio do caminho e no final vira um grande filme de ação, numa ação que não é tão empolgante, tão bem feito como eles parecem que são. Eu acho que a melhor escolha que eles fizeram envolver nesse filme foi lançar ele direto pra Max. Porque na Max ele vira só mais um filme de catálogo de streaming, onde muita gente ia passar sem saber que ele existe. No cinema, a crítica seria maior, o preço seria maior, a experiência seria diferente e esse filme não funcionaria funcionaria pior do que já está funcionando vendo ele pelo streaming. Claro, o começo é promissor, tem alguns núcleos que funcionam bem, tem algumas discussões envolvendo com o vampiro, que envolve a parte da religião, que também é interessante. Mas quando você pensa como um todo, é um filme que ele se perde no meio do caminho com alguém que parece que não sabia fazer. Vale destacar, esse filme quase não saiu para realmente existir. Porque na transição de presidente da Warner, ele resolveu meio que excluir alguns filmes do seu catálogo, filmes que estavam prontos, como o Coyote contra o Acme, que vai sair por outro streaming, ou o filme da Batgirl, que nem vai ver a luz do dia. A Hora do Vampiro foi um desses filmes que quase não saiu, ele só não foi pro cinema, foi pra Max, pra mostrar como eles também não tinham confiança nesse projeto. E quando você vê o filme, você entende porque eles não têm confiança. E você até dá o braço a torcer que talvez o presidente da Warner sabia o que ele estava falando. Afinal, esse filme, ele erra em direção, ele erra em montagem e ele erra no que ele quer contar, com um filme bem fraco. Tem alguns efeitos que eu até gosto em relação a como o vampiro aparece, tem umas partes de mistério que eu até acho que mostram um potencial, e o começo é bom. O começo do filme é bom na parte de terror, mas infelizmente ele se perde no meio do caminho, sem saber o que ele quer ser, sem saber o que ele pode nos entregar. Um filme que realmente não vale seu tempo. Concluindo, eu gosto muito da temática de vampiro, e eu fiquei muito empolgado quando eu vi que esse filme ia existir. Afinal, é uma temática que eu gosto de vampiro, com um escritor que eu gosto bastante, que é o Stephen King. Então a partir daí eu achei que poderia sair um bom filme. Infelizmente não aconteceu. Um filme que tem bons atores, que até entregam o máximo que eles podem aqui. Um filme que começa com um grande potencial, mas se perde no meio do caminho. Que não sabe o que é ser. Não sabe se ele quer ser um filme de terror, ação ou mistério. E nesse ponto, tirando um pouquinho do terror no começo, o resto visivelmente ele se perde no meio do caminho. É um filme que tem potencial. Eu acho que se fizesse uma outra adaptação com alguém mais cuidadoso, com uma qualidade melhor, poderia entregar uma boa história. Mas não é isso que acontece aqui. É um filme bem ruim de uma adaptação de um livro que se tornou um clássico do Stephen King. E por isso que eu fecho o filme A Hora do Vampiro com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de A Hora do Vampiro? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.